O youtuber Jones Manuel debateu ideias com o comunicador e jornalista César Callejon. Quem que tá com a razão, hein? Quem pode ajudar a ditar os rumos da esquerda? Entenda agora com o nosso Pedro Zambardo aqui no Plantão do Meteoro Brasil. Vamos lá! E aí, Pedro? Treta! Quebra-pau! Caos! Vou me furtar a dar opiniões, vou ouvir. Só apenas Fogo! Destruição! Não, tô brincando, gente, tá tranquilo. Enfim, briga clássica, né? Callejon, trabalhei com o César inclusive no DCM, ele tá hoje lá no ICL, na Galãs Feios. É um cara mais de centro-esquerda. E o Jones Manuel, que é o nosso militante, grande militante do PCBR. Eu falei RR outro dia, mas é quando o partido estava passando pela transição. E o Jones defendendo as posturas dele bem mais críticas ao governo Lula. E aí, doutora Ana, nem queria ficar elaborando muito nessa abertura. Acho que é legal a gente ouvir um pouco o que o Jones falou a respeito das opiniões do César. Não foi uma baixaria, não foi uma troca de farpa, gente, mas tem uma discussão em torno do que está sendo esse governo Lula 3. E aí acho legal a gente ouvir os dois, ouvir primeiro o Jones analisando as falas do César, depois a resposta do César e depois a proposta final do Jones. E aí eu vou falar um pouquinho do que eu acho dessas coisas todas que eles falam. Vamos lá. Bora lá. Né? Eu tenho críticas a basicamente todo mundo, a minha própria atuação. Agora, não houve outro presidente da República na nossa história que fez mais pela nossa classe trabalhadora do que o Lula. E do que o Lula no Partido dos Trabalhadores. Então, eu também acho que, junto com a crítica, a gente precisa tomar um certo cuidado para não ser injusto, cara. Para não acabar taxando de água de salsicha, de liberal, de neoliberal, o partido que mais fez pela nossa classe trabalhadora, apesar da gente achar que pode ser pouco, pode não ser. 23 milhões de pessoas, Nicolás, saíram da linha da fome. Se você tivesse numa família que estava passando fome e que deixou. E esses dados não são do PT, esses dados são da FAO, que é uma instituição da ONU. Tá? Então, para não parecer que eu estou fazendo aqui uma defesa do governo. Eu tenho altas críticas, Eldio, altas. A gente podia fazer um programa único e exclusivamente de críticas ao governo. Me agrada ter que conciliar com o Centrão? Não, acho uma merda. Quem foi o Lula? Foi o PT que constituiu a atual legislatura? Você tem um povo, você tem uma materialidade histórica, você tem princípios que acabam te circunscrevendo. Veja, aqui o Callejon, eu vou abrir a tela de novo, ele vai para o segundo espantalho. Porque, veja, quais foram as críticas que eu fiz, por exemplo, no ICL? Vamos lá. Vamos pegar basicamente 3 críticas. O governo Lula estava, a partir de normativas internas do INSS, atacando o BPC, o benefício de prestação continuada, e o governo Lula, a partir do senador Jacques Wagner, apresentou lei que, para financiar a desoneração fiscal para 17 setores do grande capital, vai cortar 10% dos beneficiários do BPC, né? O BPC, gente, o benefício de prestação continuada, é uma renda para pessoas idosas que não contribuíram com a Previdência Social e pessoas com deficiência. É um negócio para gente miserável. É basicamente isso. O BPC é para quem é miserável, para quem é pobre, fudido, lascado, recebe BPC. O governo está cortando 10%, com um discurso que é imitando o discurso lá do Ronald Reagan, que é só combater as fraudes, que é o mesmo discurso que o governo Bolsonaro usou em 2019 para atacar o BPC. Veja, tem vídeo no meu canal sobre o tema. Eu gravei 2. Bota na tela, Maxwell, o mais recente. PSOL e PT votam junto com a extrema-direita. Bota aí na tela e deixa um tempo. Nesse vídeo eu explico em detalhes como esse negócio de fraude é mentira. Tem também um texto muito bom no site Outras Palavras, explicando o perigo que ameaça o BPC. Essa foi uma das críticas que eu fiz. Callejon, o ataque ao BPC não foi iniciativa do Congresso. Não foi iniciativa do Centrão, não foi iniciativa do Arthur Lira. Você é a favor ou é contra de cortar 10% dos beneficiários do BPC para garantir a desoneração para a Rede Globo, para a Folha de São Paulo, para a Gerdau, para a Votorantim, para o BTG Pactual, para esse povo? É isso, concreto e objetivamente. Percebe? Outra crítica. O BNDES está financiando com dinheiro público privatizações, né, PPPs, parceria público-privada, de hospital, de creche, de pracinha, de parque, de presídio. O BNDES, gente, é dinheiro público. Isso não é o Congresso.
Isso não é o Arthur Lira, isso não é o Centrão. O governo Lula decidiu pegar dinheiro público do BNDES e colocar para financiar a privatização, gente, de posto de saúde, a privatização de creche, percebe? Tem um texto que foi um documento público, né, que foi assinado por mais de 200 entidades sindicais, inclusive entidades sindicais da CUT e da CTB. A CTB é a Central Sindical do PCdoB, para quem não sabe. O nome do documento, eu já citei ele várias vezes aqui no canal, é Águas do Brasil, Carta ao Presidente Lula, tá no Outras Palavras, coloca aí na tela, Maxwell. Esse documento fala que o BNDES está negando crédito para as empresas públicas de saneamento e esgoto, né, de tratamento de água, e está destinando crédito só para as empresas privadas e privatizadas, né? Veja, é uma decisão da presidência do BNDES. Veja, Calerron, você é contra ou a favor financiar com dinheiro público a privatização de pracinha, de presídio, de escola, de creche ou hospital? Vamos lá, gente. É um debate concreto. É um debate concreto. Você é contra ou a favor? Isso é prática neoliberal ou não é prática neoliberal? Percebe o debate concreto aqui da coisa? Pausa um pouquinho, Ana. Essa fala dele é muito boa, mas é aquela coisa, eu entendo os argumentos. O César não estava respondendo ao Jones especificamente, ele estava respondendo a um superchat do Galãs Feios, e vocês vão ver no corte dele ele explicando isso. Mas eu acho essa crítica do Jones boa, eu vou um pouco além. O PSOL foi criado, as pessoas esquecem disso, numa reforma da Previdência dos primeiros governos do Lula. Então essa aliança com o setor privado, isso sempre existiu e sempre foi uma questão de todos os acordos que a centro-esquerda fez com o Centrão para se manter no poder, que ela age realmente na prática, em muitos casos, como um governo neoliberal, com alguns aspectos sociais de benefícios públicos como Bolsa Família, programas, inclusive, de incentivo ao ensino superior, que não são exatamente benefícios sociais, porque teve muita gente também que se endividou no FIES e em outros programas similares. Mas essa crítica do Jones procede. E aí eu acho muito curiosa, eu não estou recriminando aqui, mas acho que é um debate a se fazer. Como é que o Calejon age a isso? E eu estou concordando com ele no mérito, tá, gente? Eu acho também, junto com o César, que o Lula foi o presidente que mais fez pela população pobre e miserável nesse país. A questão é lideranças mais novas, e não falo nem das lideranças revolucionárias necessariamente. Essa nova geração quer mais, né, doutora Ana? Então eu acho que também valem críticas a tudo que foi feito. Não tem isso. E aí eu fico meio assim, por que reagir dessa forma? Mas o César reagiu dessa forma e ele gravou um vídeo também falando a respeito do que ele pensa e do que o governo Lula fez nos últimos anos. Tem um trechinho que eu deixei separado? Bora lá. E eu queria mostrar para vocês, vamos lá. Que foi feito na Galãs Feios. E eu cito o Jones nessa ocasião para dizer, inclusive, que eu concordo, tá, com o que ele estava fazendo, em basicamente todas as críticas que ele estava apontando ali ao governo federal, apesar de ter alguma divergência que se dá em outro nível, é de outra natureza. E eu vou explorar aqui, no fim da minha fala, qual é a natureza dessa divergência minha com o Jones. Então, vamos lá. O Jones me perguntou o seguinte, pontualmente, se eu sou a favor ou contra do corte no BPC, que é o benefício de prestação continuada, para quem não sabe, é um benefício de assistência social no país. Eu sou contra, Jones. Ele me perguntou se eu sou a favor ou contra as privatizações financiadas pelo BNDES. Eu sou contra. Ele me perguntou se eu sou a favor ou contra um novo arcabouço fiscal e austeridade fiscal. Esse é um assunto que daria uma live, um debate de horas, né? Mas, para efeito de simplificação do que está sendo proposto aqui, eu sou contra, né? Para essa visão monetarista, reducionista, que de alguma forma organiza a política econômica do governo, eu sou contra, para não parecer que eu estou tergiversando e querendo fazer aqui malabarismo retórico. Sou contra, tá?
Ele me pergunta a respeito da privatização no metrô de Recife. Eu sou contra, não só contra a privatização no metrô de Recife, eu sou contra a privatização de qualquer serviço que seja atividade fim do Estado. Qualquer serviço que seja estratégico para o Estado brasileiro, como eu vejo, não deve ser privatizado. O metrô é seguramente um deles, então ele me perguntou sobre a privatização do metrô no Recife, e eu sou contra. Ele me perguntou sobre a privatização do SUS, e eu sou contra a privatização do SUS. Tá? Então, como você percebe, Jones, tem um aspecto elementar na tua argumentação que você deixou passar, que é, eu concordo com as tuas críticas. Eu disse isso, inclusive no trecho que você usou está posto. Eu disse que eu concordo com 70%, 80% de todas as críticas que você... Posso interromper um pouco? Isso é uma coisa que acontece muito também, né, no campo da esquerda, assim. A gente concorda, mas a gente Mas mesmo tem assim... aqui aquele fiozinho de cabelo, né? Não, a gente concorda, mas a gente mesmo assim às vezes tá brigando, entendeu? Não, a gente briga, o negócio de unidade no nosso campo, meus amigos e minhas amigas. Isso. Depois eu vou jogar a real sobre o que eu acho, mas vamos lá. Se você pegar o meu novo livro, inclusive, que eu escrevi com o André, essas críticas, muitas estão postas, está escrito em pedra, cara. Tá redigido, ó. Tá bom? É pedra, não é papel, pra não parecer, cara. eu vou te mostrar aqui. Calma, César, é papel. Pra não parecer que... não, mas você nunca falou, tá aqui, cara. Busca esse papel, material, pedra ou tesoura? Muitas dessas críticas às quais você se refere estão postas. Né? Escrito em pedra, no material que não tem como negar. Tá aí, muitas delas, inclusive. Aí eu vou endereçar aqui o que eu acho que é pertinente na minha divergência de forma fundamental com você, cara. Com todo respeito, com todo carinho que eu sinto pela tua pessoa, com a importância que você tem para a luta de emancipação popular no Brasil, para fomentar pensamento crítico. Você diz, abre aspas, que o governo Lula não toca luta nenhuma. Abre aspas, você disse ontem que o governo Lula não toca nenhuma luta. Fecha aspas. Foi isso exatamente que você disse, e você me pergunta a seguir qual foi o problema que foi resolvido estruturalmente. Depende de como é que você quer conduzir esse debate, cara. Se você entende que estruturalmente precisa existir uma transformação fundamental no modo de produção, no modelo de sociabilidade, se a gente está falando aqui que a classe trabalhadora tem que assumir o controle dos meios fundamentais de produção, do fim das classes sociais, esse tipo de coisa, não, de fato. Aí não houve nenhuma mudança estrutural mesmo, o que seria, creio eu, o objetivo final de todo mundo que quer uma sociedade menos violenta, menos desigual que a sociedade produzida pela sociedade do capital. Né? Mas eu já conversei contigo, já vi você falando também, que você entende que isso, nesse momento, não existem condições nem objetivas, nem subjetivas para uma transformação tão radical como essa. Me diz você se você acha que é o caso que a gente pode organizar no curto prazo ou até no médio prazo uma revolução socialista no país. É uma pergunta legítima, não é uma pergunta retórica. Eu queria ouvir isso de ti. Muito bem, com base nisso, você diz qual foi o problema que foi resolvido estruturalmente. Se a gente entende por estruturalmente isso que eu acabei de responder, nada. Se a gente entende que estruturalmente seria capaz de melhorar significativamente a vida de milhões de brasileiros, aí muita coisa aconteceu. Pode parar aí, Ana. Eu vou encurtar um pouco a parte do César só para mostrar depois um pouco do Jones Manuel e também pegar um superchat aqui que chegou, que eu acho que é bastante interessante já respondendo. A parte final do vídeo do César eu concordo com ele. Eu acho que o Lula fez transformações positivas para o Brasil. O que eu acho que às vezes ele também não se atenta, e eu não sou um militante comunista como o Jones Manuel, não sou filiado a nenhum partido comunista, não tenho nenhuma pretensão de fazer a Revolução Brasileira. Eu sou um jornalista bastante cético sobre as coisas que acontecem e estou aqui no meu papel. Mas eu acho, respondendo ao superchat do Edson Joanini para ficar imortalizado aqui no corte, ele diz aqui, Pedro, você não acha que essas críticas à esquerda são relevantes? Eu acho que elas são relevantes, gente.
Porque a crítica do Jones Manuel não é só a crítica do Jones Manuel. As pessoas que cresceram, elas não enxergam o governo como um militante político. O governo é governo. Governo sempre vai se assentar com as elites e com os poderes estabelecidos. Governo não vai conseguir fazer algumas mudanças que certa juventude e certos movimentos fazem. Então eu acho que o quanto antes... Eu não estou falando para a galera concordar com o Jones. O quanto antes a esquerda assimilar que precisam haver críticas à esquerda, melhor para o desempenho do próprio governo. Porque se não assimilar, achar que tudo é ataque, tudo é desestabilização, então desculpa, meu amigo, aí você já não fez um governo tão bem formatado assim. Por isso que ele fica delicado. Veja bem, não estou dizendo que é válido o que aconteceu com a presidenta Dilma, embora a presidenta Dilma tenha cedido a pressões neoliberais, sim. Não acho válido a perseguição que o Sérgio Moro fez ao presidente Lula. A questão é nós enquanto campo. Quando é que a gente vai parar de perder tanto tempo criticando os nossos críticos? Quando a gente deveria, na verdade, assimilar as críticas deles. Responder de alguma forma a eles. Vai ficar acenando só para a direita? Tudo se torna uma questão pessoal, assim, e a gente patina nisso, E eu não estou fazendo esse vídeo, assim, conheço o César, já entrevistei o Jones algumas vezes, não é ataque a nenhum dos dois, os dois têm posições muito bem definidas, e acho legal pra caramba o debate, mas assim, quando é que a gente vai superar os debates, as visualizações de YouTube, para assimilar, porque assim, o governo ele é um ente que vai ficar correndo atrás. E vai ficar correndo atrás para cumprir toda essa agenda, porque é uma agenda difícil, é um governo de coalizão, gente. E a coalizão não é só direita e extrema-direita, é a esquerda também. A esquerda vai fazer suas reivindicações. Tá certíssimo, tá certíssimo. Qualquer crítica é válida. A gente mesmo aqui, né? Não foge dessa postura também, mas é muito... Aí eu tô pensando, eu tô olhando essa discussão toda por um outro viés, Pedro, assim. Manda ver. Tô olhando pelo viés da comunicação, assim, me lembrando muito do... Putz, como é o nome do cara que pai da realidade virtual? Fugiu o nome do cara. Vamos atrás. Trabalhou na luva da Nintendo e depois se tornou um grande crítico da tecnologia. É autor do livro 10 razões ou 10 motivos para você deletar a sua rede social. Jaron Lanier. Eu fui puxando o fio. Jaron Lanier. Ele fala nesse livro sobre a natureza dos debates em espaço público na internet, né? Como o debate na internet, ele altera um pouco a configuração, assim, do que é, em tese, né, a troca de ideias. Tem uma coisa do querer vencer também, né? E de debater em público, né? Ainda mais quando as coisas ficam registradas e tal, na forma do comentário, na forma do vídeo. E tem muito... Essa exposição junto da troca de ideias altera muito essa dinâmica. E com muita frequência a gente acha que coisas que são apenas um questionamento teórico ou um questionamento conceitual são questões pessoais. E aí a coisa toda escala, assim, para uma coisa que não precisava escalar. E tem um catastrofismo também, assim, né? Você fez uma crítica, agora, Bolsonaro é eleito até 2050. Você falou tal coisa, meu Deus, agora a direita volta. Cara... E uma coisa também, puxando um pouco sardinha pro nosso caldo, acho que o último corte nem precisa mostrar, mas ele vai um pouco nesse sentido de assimilar a crítica, mas uma coisa que as pessoas têm que pensar, por exemplo, quando tivemos o famigerado debate que gerou muitos comentários aqui no nosso canal, muitas vezes, às vezes o cara pode tecnicamente ter ganhado um debate. E ele ser um cara que propagou mensagens extremamente misóginas e ele é um interlocutor por si só desqualificado. E aí eu fico tentando entender a galera do público que fica tentando dar alguma moral pra esse cara. Embora eu entenda porque as pessoas acharam que tecnicamente aquele ganhou, mas assim, eu não consigo entender, assim, é o que você falou, a metodologia dos debates, eles tendem a transformar tudo em arena, aí vai os fãs do Jones, aí vai os fãs do César. Sinceramente, e aí vira um mata-mata que parece disso. um jogo de videogame, aliás. Né? Eu não vou falar a minha metáfora, que eu vou falar depois no intervalo ali, mas é um tipo de competição... Eu já sei qual que é, mas tudo bem. É um tipo de competição que eu, como mulher, costumo não participar.
E é meio vexame, né? Não tô falando desses caras especificamente, tá? Mas dessa coisa. No geral. No geral, esse ímpeto, às vezes, que a gente tem Cara, menos. Eu não sei se é o meu ímpeto pacifista ou se eu só tenho preguiça de discussão. E aí só pra finalizar o meu comentário mesmo, o que eu acho dessa discussão é o seguinte, gente, assimilem as críticas que o Jones Manuel faz, que Tá o Davi certo. Decati faz, que as pessoas da esquerda fazem. Tá certo. O governo não precisa de tanto relações públicas, aliás, isso. vocês às vezes mais atrapalham. Aí É você tem meio um ponto. complicado isso. Aí você tem um bom ponto mesmo. O governo já tem relações públicas o E suficiente. veja, eu estou com o César. Eu quero que esse governo dê certo, tá, gente? Não estou contra. Mas a gente precisa aprender a conviver que existem críticas e críticas válidas que vão empurrar o governo para um outro rumo que não é bem o rumo que tá indo. Tá certo. Tá certíssimo mesmo. A gente faz parte disso também, né? Pois é. Bora lá. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, doutora Ana. É isso aí. Eu vou dar um recadinho rapidinho. Eu sei que eu passei do tempo, mas eu vou lá. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Quero aproveitar esse tempo falando que nem aquela parte que avisa esse medicamento não deve ser usado em caso suspeita de dengue, para convidar você a conhecer a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, hoje às 9 horas da noite. É daqui a pouco, tá? Para quem tá vendo ao vivo, é daqui a 20 minutos. Estreia esse vídeo aqui com o roteiro do Álvaro, Batman do Leblon, 10 anos do vídeo que pirou todo mundo em 2014 e que previu, assim, muito da loucura que seria a nossa política nos próximos anos. Eu pensei muito nesse vídeo agora durante essa discussão aí que a gente estava falando, Pedro. Um pouco, assim, do caos e das contradições e de vocês estão concordando, mas não estão concordando. É a sensação que eu tenho aqui vendo esse debate entre não nesse caso, né? Entre o nosso Batman e o cineasta de esquerda ali no Leblon. Vejam, 9 horas da noite, é uma loucura e super atual. Completando 10 anos esse vídeo. Fica a recomendação. TV Cringe Brasil, fui. Volto em instantes só pra dar tchau. Beijos. A persistência dos sintomas, o médico deverá ser consultado. Obrigada, Bruno.